Olá, eu sou o pastor Paulo Gomes e hoje eu quero falar para você sobre uma interessante passagem bíblica e você irá se surpreender com essa história. Você talvez já ouviu falar em 4 leprosos ou não, que botaram um exército poderoso para fugir? Então é sobre isso que eu quero te falar. O rei da Síria, com todo o seu exército poderoso, saiu para humilhar o povo que habitava na cidade de Samaria. Samaria é uma cidade bem habitada, porém um povo indefeso diante do grande exército da Síria. E ele cercou aquela cidade com seu exército. Ninguém entrava e ninguém saía. O povo então estava oprimidos e sem saber o que iriam fazer. E a situação foi se agravando cada vez mais dentro de Samaria, a ponto de aqueles moradores começarem a comer as coisas mais bizarras que vocês podem imaginar, como carne de jumento, cachorros, e até criança foi sacrificada naquele lugar. E naquela situação extrema, o rei de Samaria mandou afrontar o profeta que existia naquele lugar, o profeta Eliseu, dizendo que se ele não fizesse alguma coisa, a cabeça dele não pararia sobre o seu corpo. E então, quando aquelas pessoas chegaram à casa de Eliseu, Eliseu não gostou muito da atitude do rei de Samaria, mas mandou dizê-lo que no dia seguinte, por aquelas horas, haveria muito suprimento, mas muito suprimento dentro de Samaria. Houve quem morasse ali que não acreditasse. Dizia até que se Deus abrisse uma janela no céu, isso não poderia acontecer. E o profeta falou: vai acontecer, você verá e você não vai provar deste suprimento. O que acontece, meus amigos, é que, vamos assim dizer, de uma forma até excluída, habitavam 4 leprosos depois do portão do muro que ali existia. Pessoas que não poderiam morar naquela cidade por causa da sua enfermidade, porque era lei naquele tempo que os leprosos tinham que ficar isolados. E eles pensaram consigo: se nós ficarmos aqui, nós iremos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, então o que iremos fazer? Vamos ao arraial dos sírios. Se eles nos deixar viver, tão somente viveremos. Mas se nos matar, tão somente morreremos. E quando aqueles homens partiram em direção ao acampamento dos sírios, Deus multiplicou em milhões e milhões de vezes o barulho das pegadas daqueles 4 homens. E lá no arraial dos sírios, eles ouviram aquele grande tumulto. E eles ficaram apavorados e disseram: Samaria se aliou a outros exércitos e está vindo contra nós. Fujamos apressadamente para que não morramos. E então eles fugiram, deixando para trás os seus animais, as suas cabanas, os seus suprimentos, o seu ouro e a sua prata. E quando aqueles leprosos chegaram na primeira cabana, estava vazia, ninguém mais estava ali, só muita comida e também riquezas, porque diz que tinha ouro e tinha prata. E eles entraram na segunda cabana e também puderam ver que ali só o espólio estava realmente à disposição. E entraram na terceira cabana e eles se saciaram e eles ficaram ali tranquilos, mas depois eles pensaram: se nós ficarmos aqui sem dar estas boas novas para o povo de Samaria, nós estamos cometendo um grande erro diante de Deus. Então eles saíram e foram avisar na cidade que o arraial, que os soldados dos sírios não se encontravam mais ali. E quando eles chegaram, lógico
que o rei de Samaria não acreditou na palavra deles. Os povos que ali habitavam também não acreditaram no que eles estavam dizendo. Então, o rei de Samaria mandou conferir se realmente aquilo havia acontecido. E quando aqueles mensageiros chegaram ao arraial e eles viram que realmente os sírios haviam fugido, voltaram para dar a notícia. E então, quando o rei soube, toda aquela cidade saiu para despojar tudo que eles haviam deixado para trás. E assim se cumprindo a palavra do profeta, que naquele dia, no dia seguinte, haveria abundância de alimento naquele local. Então todos agora pegaram suprimento, mas muito suprimento, os animais que ali estavam, amarrados, o ouro que existiam naquelas cabanas, a prata, e eles puderam levar para si, então, muitos despojos. E eu quero dizer uma coisa para você, aquele capitão que duvidou que Deus poderia fazer aqui, o profeta Eliseu falou com ele: você verá e não comerá. Quando as pessoas saíram desesperadas para ir ao arraial pegar suprimentos, eles atropelaram aquele homem e ele faleceu, como o profeta havia dito. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, sobre a atitude daqueles 4 leprosos, sobre a coragem que eles tiveram diante de uma grande dificuldade, diante de um grande problema que parecia ser insolúvel. Eles não tinham suprimentos, não tinha suprimento na cidade, iriam morrer de qualquer forma. Então eles tiveram a coragem, se fosse possível, morrer à espada pelos adversários, pelos soldados sírios, mas eles foram. E foi nessa coragem que Deus agiu. Então eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, eu creio que talvez não seja em vão que você esteja ouvindo. Se você tiver com qualquer dificuldade, qualquer problema, que talvez para você pareça ser gigantesco, maior do que as suas forças, tem um Deus lá no céu que luta por você quando você toma atitude de reagir diante dessas situações, porque o Deus vivo, que é o nosso Deus, Ele também está presente e contemplando todas as coisas em todos os lugares. E que Deus te abençoe, mas eu quero pedir você para inscrever no canal, deixar o seu like e que Deus te abençoe. Obrigado. É isso aí.